vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Rotinando com a Lapeta. Gente, no vídeo de hoje eu quero fazer uma atualização, um upgrade de como está a minha situação trabalhista aqui na Alemanha. Para quem já me segue aqui já sabe, eu trabalho num jardim da infância. Faz 1 ano e meio, agora em março, vai fazer 2 anos que eu trabalho nesse mesmo jardim. Esse jardim, eu já falei em outros vídeos, é o mesmo jardim da infância que os meus filhos frequentaram. Então, eu já conheço a maioria dos funcionários que trabalham lá. Então, é um lugar muito bacana, bem pertinho aqui da minha casa. Daqui até lá no jardim, de bicicleta, dá o quê? Quando demorou muito, hoje demorou muito, dá 5 minutos. E de carro, então, dá 3 minutos. É muito pertinho, dá para ir de bicicleta, dá para ir de a pé, tudo certinho. E eu tô muito feliz, e eu estava muito feliz trabalhando no jardim. Eu entrei lá, essa função que eu desenvolvia, estou falando no passado, porque aconteceu uma reviravolta que vocês não vão acreditar, que eu tô muito feliz, mas que foi uma reviravolta que já vinha, que foi acontecendo gradativamente, um dia após o outro, que me colocou nessa situação que eu quero compartilhar com vocês. Essa função que eu desenvolvia lá no Jardim da Infância foi uma função que, pelo menos aqui no nosso jardim, apareceu essa função e essa vaga desde da pandemia, desde quando começou o Covid, que é a vaga de Alltaghelferin. O que é essa função? É o faz tudo, sabe aquele faz tudo? Que em toda profissão tem? Pois eu era a tal faz tudo. Que eu precisava, eu trabalhava com as crianças, eu brincava com as crianças, eu limpava a sala, eu trabalhava no jardim, não só eu, né? Eu tô falando eu porque eu tô contando, compartilhando com vocês sobre mim, sobre as minhas funções. Mas aqui no Jardim da Infância da Alemanha, gente, eu já falei em outros vídeos, todas as funcionárias fazem de tudo um pouco. As monitoras cuidam da organização da escolinha, trabalham no jardim, fazem bolo, vão pra cozinha. É tudo. Tudo que vocês imaginarem que tem para se fazer na escola é a obrigação das funcionárias, das monitoras. Então, eu fiquei nesse tempo ali ajudando, fazendo de tudo um pouco. Então, eu fiquei ali fazendo de tudo que tinha que ser feito, tudo onde precisava, chama Fraupetas. Como são duas escolas, na outra escola faltou alguém, chama Fraupetas. Precisa do quê? Tudo era chamava Fraupetas, né? Porque eu ficava ajudando ali em todos os ambientes, né, da escola. Mas como eu não tenho a formação de monitora, tinha algumas atividades que eu não podia desenvolver e que eu vou confessar para vocês, eu dava graças a Deus. Por exemplo, eu não podia trocar as crianças. Eu não podia, por exemplo, a parte burocrática, eu também, graças a Deus, não podia fazer. Repassar as informações para os pais, nada era disso. Acontecesse o que acontecesse, né? Se acontecia alguma coisa, eu passava para as monitoras e as monitoras iam ter aquele tete a tete com os pais, assim por diante. Então, eu era mais a parte braçal, vamos assim dizer. Devo confessar que a parte de trocar fralda dava graças a Deus. Nada que envolvesse a parte de higiene pessoal, essas coisas assim, de trocar fralda, essas coisas, eu não podia fazer. Pois é. E eu fiquei desenvolvendo essa função 1 ano e meio, como eu já falei para vocês. Então, nesse processo, eu era contratada por períodos. Por exemplo, o meu primeiro contrato durou 6 meses. De 6 em 6 meses, eu tinha que ir renovando o contrato. Mas nesse período todo, gente, era uma incógnita. Porque a gente nunca sabia, nem a diretora, nem ninguém, via tudo lá dos superiores, vamos falar assim, como se fosse a Secretaria da Educação. Então, não partia da gente. Tanto é que a gente nunca sabia se ia ser renovado o meu contrato, se não ia. Então, eu ficava nessa correria e conforme ia passando o tempo, ia finalizando o contrato, coração na mão, que a gente, tanto eu quanto a diretora da escola, não sabíamos se ia renovar o meu contrato. Então, era aquela incógnita, era aquela incerteza, era uma peleja. Tanto é que meus contratos... Gente, eu ficava praticamente até 1 semana antes de finalizar o contrato, na incerteza, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer e assim por diante. E como eu estava muito feliz nesse trabalho,
eu ficava naquele trem, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Vou perder o emprego? Vou sair? Vou ter que começar de novo a procurar? Então, quando a gente tá muito feliz no trabalho da gente, a gente fica sempre com aquela dorzinha no coração de saber quais seriam ou quais serão os próximos passos. Mas tinha uma parte nessa função que eu desenvolvia no jardim que me deixava meio, sabe, meio frustrada. Vou explicar para vocês o porquê é que eu ficava meio frustrada, às vezes, dentro desse trabalho. Porque a gente vem, né, eu venho daquela experiência que a gente tem do Brasil, de educação infantil, que faz bastante coisinhas, que faz bastante atividades, né, desenvolvido bastante projetos, é muita coisa, muitas ideiazinhas. E como eu sou formada, eu fiz o magistério e eu fiz pedagogia, então eu tinha toda aquela ilusão, mesmo sabendo, porque lembrando, gente, vocês não podem esquecer que eu tinha a experiência de ser mãe, 2 filhos que já passaram pela educação infantil. Na Alemanha eu sabia, sim, que não era feita muitas coisas e assim por diante. Mas a gente tem aquela ilusão, aquela esperança que às vezes, se a gente demonstrar um pouco mais de interesse, né, um pouco mais de força de vontade, assim por diante, eu tinha aquela ilusão de que talvez a gente podia desenvolver alguns outros projetos. Mas, gente, quando eu entrei lá, eu entrei toda motivada, eu vivia pesquisando coisas, tarefinhas, trabalhinhos, era aquela mesma coisa que a gente conhece aí do Brasil, né? Eu vivia pesquisando atividades para desenvolver com as crianças, para coordenação motora, de comemorações de datas, mesmo sabendo que aqui na Alemanha não tem a comemoração do Dia das Mães, não tem comemoração do Dia dos Pais, não tem comemoração de nada. É só mesmo Natal e a Páscoa. As únicas comemorações, não tem Dia das Crianças, não tem nada de comemoração nenhuma. Então, ali no decorrer dos dias, gente, eu fui percebendo que não tem como mudar, né? Que eu não podia mudar, né? Porque eu sei, né, agora lá dentro eu sei, as monitoras têm muitas funções que às vezes eu fico pensando, gente, será que seria necessário a gente desenvolver, as monitoras desenvolverem todas essas funções? Será que não seria mais legal se, né, se elas tivessem menos funções, como os cuidados da escola, com a limpeza, né, decoração, organização, porque tudo isso, gente, a gente limpa, organiza, troca as decorações aqui na Alemanha. A questão da decoração é muito forte. A gente troca a decoração em casa, por exemplo, no verão, no outono, todas as estações, os momentos especiais, as datas comemorativas, a gente costuma trocar a decoração, por exemplo, nas estações do ano, no Natal, né? A gente vai trocando as decorações. E na escolinha também é assim, gente. Então, a gente troca a decoração várias vezes por ano e assim por diante. E tudo isso é por conta das monitoras. Então, agora eu entendo que é muito sobrecarregada a função das coisas, das monitoras. Eu ficava pensando, gente, talvez, né, se deixasse isso pra lá, se a questão da limpeza da escolinha fosse terceirizada, né, talvez da limpeza, da jardinagem, fosse trabalhos terceirizados, funções terceirizadas, talvez as monitoras tivessem mais tempo para poder se dedicar às crianças e fazer algumas atividades, né? Aqui, gente, não é nada igual no Brasil, que as crianças começam a serem alfabetizadas um pouco na escolinha. Aqui não é nada disso, nada. As crianças estão lá nas escolinhas só para brincarem, só para socializarem com outras crianças. É trabalhar da questão da cooperação, da interação com as outras crianças e assim por diante. Mas então, gente, pra ser bem sincera, eu dei várias sugestões, várias ideias do que a gente podia fazer com as crianças. E a princípio, elas ficavam animadas, empolgadas e gostavam das sugestões. Só que aqui, gente, tem um trem que todo dia crianças têm que tomar o Frischluft, o vento fresco, aconteça o que acontecer, tá caindo neve, tá chovendo, tudo tem que sair para fora. Então, gente, não dava conta. Eu não conseguia uma atividade que talvez a gente demoraria por conta das divisões. Então, uma atividade que eu, por exemplo, eu conseguiria desenvolver ali em 2 dias, gente, ia passar uma semana inteira, até mais dias. Então, a gente ia perdendo, ia perdendo entusiasmo. Então, gente, pra ser bem sincera, eu fui desanimando,
porque tudo para eles era muito difícil, tudo para eles era muito complicado, tudo para eles. Ah, gente, eu fui perdendo. Sabe quando você vai murchando? Você vai murchando, você vai murchando. Dá a impressão que você tá dando murro em ponto de faca, que você tá querendo fazer coisa diferente, você. Não sei. Tudo é enrolado, tudo é demorado, tudo era dificultoso. Então eu fui perdendo o meu entusiasmo. Então, daí ficava aquela sala super lotada, aquele monte de criança. Lá na escola que eu trabalho, nos grupos, tem várias crianças com diferentes níveis de autismo, com várias crianças com necessidades especiais, que precisava de atenções especiais. Muitas crianças que não falavam alemão. Ai, gente, vocês não têm noção, vocês não têm noção. Então eu tinha a impressão que eu estava sentada lá na sala de aula, sei, eu não me sentia útil, eu não me sentia. Não sei, era uma sensação estranha. Porque eu ficava lá, a gente tinha que deixar as crianças brincarem livremente. A gente quase que não podia propor atividades para nada. Então eu falei, gente, eu fui perdendo brilho, fui perdendo brilho. E daí, gente, até que um dia nós tínhamos uma cozinheira lá na escola e ela vivia sempre doente, sempre doente, sempre doente. Ela mais faltava do que ia trabalhar. E pra ser bem sincera, ela também não cozinhava muito bem. Essa não sabia cozinhar muito bem. Isso não sou eu que tô dizendo, não. Não sou eu que tô dizendo, não. Todo mundo falava, nossa, a comida da fulana não é boa. Meu Deus, a comida... Ela trazia a comida para as crianças quase não comiam. Levava tudo embora. Porque realmente não era uma comida boa. E daí tem isso também, que ela tava sempre doente. Então, a gente revezava, né? Quando eu não tava lá, elas revezavam entre elas pra cozinhar. Até que um dia eu tava lá, minha chefe chegou e perguntou pra mim se eu podia cozinhar. Gente, quando ela falou pra mim que eu era pra ir cozinhar, as primeiras vezes eram aterrorizantes. Por que que eram aterrorizantes? Porque eu não tinha experiência de cozinhar pra bastante gente. Eu não me sentia segura de cozinhar. Pra ser sincera, eu nem gosto tanto de cozinhar. Eu cozinho, né? Cozinho, mas eu não gosto tanto de cozinhar. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Não? Pois é. Fui eu pra cozinha. Cozinhei a primeira vez, fui cozinhando, fui tomando gosto, fui aprendendo, né? Daí lá na nossa escola eu cozinhava, e daí na outra escola, que são duas escolas interligadas, tem uma colega minha que trabalha há muitos anos, que cozinhava lá. Então ela ia me explicando, me ensinando como é que era pra fazer, como é que eram as porções, como é que eram as quantias. Sem contar que lá, quando eu comecei, tinha várias crianças, então tinha que fazer várias comidas diferentes, porque tinha crianças com várias alergias. Tem crianças vegetarianas, tinha criança vegana, tinha criança com alergia disso, tinha... Nossa, gente, você tem noção. E daí eu tinha muito medo, né? Porque eu não sabia como é que é. Eu morria de medo de fazer uma comida que não podia dar. Nossa, era uma tensão total. Mas, enfim, eu fui trabalhando, fui cozinhando. Então, fui cozinhando. E cada vez que ela faltava, o povo dava graças a Deus que ela faltava, porque ela sabia que era eu que cozinhar. E quando eu cozinhava, as crianças gostavam de comer, e todo mundo elogiando, e foi. E eu fui desenvolvendo. E eu fui pegando prática. E eu fui pegando intimidade com as crianças, com o que elas gostam de comer. Eu fui pegando intimidade com a cozinha e com esse processo. Chegou meses, gente, chegou períodos que eu trabalhei 2 meses na cozinha. E daí eu pensava, meu Deus do céu, como é que é, como é que não é? E assim é aquela coisa, sempre nesse medo, quando a felicidade, quando o contrato era renovado, e a tensão de conforme o tempo ia passando, eu não sabia qual que ia ser a minha situação, se eu ia perder o emprego, se eu ia ter que procurar um outro emprego, ou como é que ia ser a minha situação. Quando eu comecei a trabalhar lá, gente, meu primeiro contrato era das 9 da manhã às 3 da tarde. E foi mudando, né? Era sempre contratos por períodos curtos e horários distintos. Não tem problema, ficava feliz cada vez que o meu contrato era renovado e assim por diante. Até que chegou uma época, gente, que a minha chefe, muito descontente com a situação, né? Porque eu tinha sido contratada para ficar ajudando todo mundo em todas as funções. E no final das contas, eu estava só na cozinha, né? E querendo ou não, faltava a minha mão de obra, fazia falta para elas na sala de aula e em todo o processo. Mas eu fui pegando gosto, gente. Eu fui dando graças a Deus. Eu
falava, ai meu Deus, cada vez que elas me mandavam pra cozinha, ainda mais se fosse no inverno, eu dava graças a Deus que eu sabia que eu não ia precisar sair pra fora, debaixo de chuva, debaixo de neve. Gente, tinha dias que tava muito frio e a gente lá de fora, eu ficava pé da cara, porque eu detesto frio, detesto ter que ficar lá fora e assim por diante. Então, cada vez que chegava no inverno, que minha colega não vinha, eu dava graças a Deus, porque eu sabia que eu ia ficar na cozinha, quietinha ali, fazendo as minhas comidinhas, organizando as comidas para as crianças, pronto, limpar para a cozinha e ir embora. E daí, logo quando eu voltei, logo quando eu entrei, logo quando eu comecei a trabalhar lá, daí a minha colega falou bem assim, minha colega falou assim, ai, Valéria, eu tô me aposentando daqui uns anos eu vou me aposentar, e eu gostaria muito, na época eu trabalhava com as crianças, né? Eu gostaria, eu ia ficar muito feliz se você ficasse no meu lugar. Eu falei, imagina, não quero saber, tá louca, não quero trabalhar na cozinha, não gosto de cozinhar, não quero essa responsabilidade pra mim, não, muito obrigada. Eu falava pra ela, morria de rir, eu falava, ai, Valéria, eu tô na torcida, eu torço e eu peço a Deus pra que você vá se acostumando, que você goste de desenvolver essa função e que eu vou ficar muito feliz se o dia que eu sair daqui, você tiver ocupado o meu lugar. Eu falava, não quero, eu tô muito feliz aqui com as crianças e pronto. E assim por diante. E daí a minha chefe sempre falava pra mim assim, ai, Valéria, não ia ser tão bom se a fulana saísse, né? Ia ser tão bom se ela saísse e você pegasse a vaga dela. E eu falava pra ela assim, não, eu não respondia nada, ficava quieta, ficava bem quietinha. Eu falava assim, eu não quero cozinhar, não quero trabalhar na cozinha, não. Mas, gente, e não é que foi passando tempo, e aquele estresse na cozinha, dessa função, né, de eu ter que estar sempre tampando o buraco da colega, tampando o buraco da colega. E eu fui tomando gosto pelo trabalho. E eu fui me sentindo útil. Sabe aquela questão que eu fui me sentindo útil? Por quê? Porque eu cozinhava e as crianças gostavam, as crianças vinham na cozinha e eu ficava ali na cozinha, eu tinha contato com todas as colegas, eu tinha contato, que elas vinham ali na cozinha, a gente tomava um café e ficava ali, conversava com uma, conversava com outro. Os pais que vinham, tocavam a campainha, eu abria a porta, eu conversava, sabe? Eu fui trocando, gente, eu fui tendo, finalmente eu fui me sentindo útil de verdade. E eu fui tendo acesso, porque quando eu comecei a trabalhar, ou quando eu fiquei feliz com a proposta de trabalhar, eu fiquei feliz pelo fato de que eu ia conhecer mais pessoas, que eu ia poder falar mais, ter acesso, troca com todo mundo. E como eu estava só na sala de aula, eu não tinha muita troca, né? Como a questão, o direcionar, a conversar com os pais era mais pela parte das monitoras, né? Então eu não tinha muito acesso. E ali na cozinha, porque eu conversava com um, conversava com outro, e vinham os pais, e vinha nada. Então eu fui me sentindo útil. Eu fui me sentindo feliz, eu fui tomando gosto. Então, eu fui me sentindo útil e eu fui pensando assim, meu Deus, se a fulana saísse mesmo, eu acho que finalmente eu tô me sentindo pronta para poder pegar o lugar dela, para ficar no lugar dela. Então, meu contrato foi renovado 3 vezes. E daí agora, no final do ano, ia chegando no final do ano, que o meu contrato provisório era até o dia 31 de dezembro. E aquele frio na barriga, aquela incerteza. E ela falou assim, Valéria, eu vou conversar com a fulana. Eu vou ver com ela o que a gente pode fazer, porque assim não dá para continuar. Não dá para continuar esse trem, essa incerteza que a gente não sabe se ela volta, se ela não volta, assim por diante. Então, depois de muito tempo, ela voltou, né? Ela voltou pro trabalho e a minha chefe conversou com ela tudo, a questão de saúde. E ela falou assim, não vou conseguir mais voltar e eu vou entregar o meu cargo. Eu vou botar meu cargo à disposição. E antes dela botar o cargo dela à disposição, a minha chefe tinha perguntado para mim se eu tinha interesse de pegar o lugar dela, de ficar no lugar dela. E eu falei para ela assim, olha, agora eu estou me sentindo segura, eu estou me sentindo apta e eu sei que eu vou dar conta. Eu sei que eu vou dar conta dessa função e eu vou querer sim. Se ela for abrir mão do cargo dela, eu topo ficar no lugar dela. Então, gente, ela ficou naquela torcida, ela falou, não comenta com ninguém. Eu vou ver o que eu posso fazer, vou conversar com meus superiores, vou lá falar na secretaria, vou fazer o que depender de mim, essa vaga vai ser sua. Então, assim foi feito, nós ficamos na expectativa e tudo. E agora, bateu o martelo, ela saiu mesmo. Então, e agora a vaga de cozinheira do jardim é minha.
E agora vem a parte mais legal, a parte que me deixou mais feliz dentro dessa história toda que eu contei para vocês. E o que mudou agora nessa questão trabalhista para mim? O que mudou para mim, gente, é que agora eu tenho um contrato vitalício. Acabou esse medo de perder o trabalho, de ficar desempregada, de ter que recomeçar do zero. Acabou. O que é um contrato vitalício? Quer dizer, gente, que eu vou ficar lá pro resto da minha vida de trabalho, vamos assim dizer. Quer dizer que eu tenho agora um Festvertrag, que é um contrato vitalício, que eu vou ter todos os direitos que qualquer funcionário tem. Férias, 13º, plano de saúde, quer dizer, eu já tinha, né? Eu já tinha todas esses direitos. Mas o que eu não tinha era a certeza, a segurança do trabalho. E agora não. Agora eu tô lá e eu tô muito feliz. Quando a minha chefe veio trazer o contrato para mim assinar, o contrato fixo, o Festvertrag, gente, vocês não têm noção da minha alegria e da minha emoção. E perceber que toda a alegria não era só minha. Porque, gente, os alemães são um povo mais discreto, um povo mais fechado, um povo mais frio, vamos assim dizer. Mas, gente, eu me senti desde o princípio muito bem recebida, muito bem acolhida, muito bem inserida com todas as minhas colegas. Mas, gente, foi tão legal quando eu assinei o contrato. Primeiro que a diretora veio me trazer o contrato, e ela me abraçou muito e falou assim: Valéria, olha que legal. Ela não me chamou nem de Fraupetas, ela me chamou de Valéria pelo meu nome. Falou assim: eu tô muito feliz de ter você aqui com a gente no nosso grupo, na nossa grade de funcionários. Eu tô muito feliz de saber que agora, olha aqui no contrato, não é legal? Tá escrito aqui que você vai ficar aqui para você ter um contrato vitalício. Você vai poder trabalhar aqui até quando você se aposentar. Não é legal? Não é bom? Eu tô muito feliz de ter você aqui e de saber que você vai ficar com a gente por muito tempo. E ela me abraçou muito forte. E as minhas colegas todas vieram me dar os parabéns. Ficou todo mundo feliz. Os pais, daí até um dia, né, um dia antes de eu assinar o contrato, teve uma reunião de pais, então, né, que a diretora foi falar, comunicar aos pais que a outra colega ia sair, e que a Fraupetas ia assumir o lugar dela, como um contrato permanente. Então, todo mundo ficou muito contente. Os pais que vinham trazer ou buscar as crianças que me encontravam, me davam parabéns, né? Ou seja, eu percebi que todo mundo, não só eu, estava feliz com essa nova situação, né, dentro do trabalho. E eu fiquei muito feliz, eu me senti muito lisonjeada, eu me senti muito acolhida e foi muito bom, né? E tá sendo muito bom. É saber que eu tô desenvolvendo, que as pessoas estão felizes com o meu trabalho, que as pessoas estão felizes com o trabalho que eu desempenho, da maneira que eu desempenho, né? Eu sou uma pessoa muito claro que nem todo mundo é assim todos os dias, mas na maioria na maioria do tempo, sou sempre muito bem-humorada. Eu tenho comigo essa coisa, que se a gente tem que desenvolver uma função, então que a gente desenvolva essa função da melhor maneira possível. Tem dia que eu tô de saco cheio, tem dia que eu tô mal-humorada, tem dia que tem um estresse na cozinha, tem dia que eu tô pé da vida com alguma coisa que aconteceu em casa, como todo mundo. Mas tento desenvolver da melhor maneira o meu trabalho e as minhas funções. Daí ela falou assim: nossa, Fraupetas, é tão diferente, né? Porque a outra colega, gente, a outra colega é sempre carrancuda. A outra colega sempre carrancuda, cara feia, mal-humorada. Ninguém tinha coragem de ir lá na cozinha. Gente, quando eu tô na cozinha, toda hora tem uma lá. Conversa com uma, conversa com outra. Ela fala assim: Valéria, Fraupetas, finalmente a gente agora se sente livre e à vontade para ir na cozinha. Porque a gente sabe que você sempre tá lá com bom humor e assim por diante, a gente conversa. E agora sim, a gente troca mais coisas, sabe? A gente fala até da vida pessoal da gente. Uma comenta uma coisa, outra comenta outra, sabe? Sabe como é que é? Então eu tô muito feliz.
Mas a reflexão que eu faço de toda essa situação, de toda essa história que eu tô compartilhando com vocês, é de como é que as coisas vão, né, que vão desenvolvendo. Como que Deus sempre tem os melhores planos para a vida da gente, né? Ele sabe de tudo. Igual tem até um vídeo aqui, para quem não assistiu ainda, dá uma passeadinha aqui. Eu acho que eu vou deixar no finalzinho do vídeo para vocês verem como que aconteceu essa questão de eu encontrar esse trabalho. Um trabalho bom, com as pessoas que eu já conheço, perto da minha casa, né? E eu não esperava. Eu jamais, nem nos meus melhores sonhos, até falo nesse vídeo, eu pensei que um dia eu ia poder arrumar, que eu ia conseguir arrumar um trabalho assim, né? Um trabalho aqui perto da minha casa, algumas horas só, um trabalho legal, um trabalho que não seja pesado e que eu conseguisse, que eu tivesse tempo para poder conseguir conciliar, né, os trabalhos de casa, o trabalho com as crianças, as funções com as crianças, sem, sem tanta sobrecarga. Mas se a minha chefe tivesse, quando ela tivesse me chamado, me oferecido esse trabalho, se ela tivesse me oferecido para eu ir trabalhar na cozinha de cara, eu jamais aceitaria. Não, eu não ia aceitar, não, gente. Por quê? Porque eu não gostava de cozinhar, eu achava que eu não ia saber cozinhar as comidinhas alemãs, eu ia ter medo. Tanto é que no começo, quando a minha chefe pediu para eu começar a cozinhar, eu até falei pra Tutu, Tutu, não tô querendo assim, não. Se um dia a minha chefe me oferecer esse trabalho, pra eu trabalhar na cozinha, ela sempre falava lá, né? Olha, quem sabe um dia, quando ela, sua colega sair, você pega. Eu sempre falava, não falava pra ela não respondia nada não. Eu dava um sorrisinho amarelo, mas na minha cabeça, e eu já tinha falado pro meu marido que eu não ia querer, e já tinha falado pra Tutu que eu não ia querer. Vai, Tutu, não quero isso não, não sei se eu vou querer, não me sinto apta, não me sinto segura, não vou querer isso não. E a Tutu falava, Valéria, pensa, repensa bem, menina, vai ser um trabalho bom, você vai lá, sem o estresse, sem a gritaria das crianças, sem aquele trem, sem aquela sensação de que você não está sendo útil o suficiente. Repensa. E Tutu aqui, ó. Tutu aqui na minha orelha falando, e eu comecei a analisar. E eu comecei a analisar, olhar com bons olhos para essa função que eu estava desempenhando. E agora, por incrível que pareça, eu estou nessa função. Como que Deus prepara as coisas certas pra gente, né não? Ele foi fazendo, ele foi fazendo com que a minha adaptação fosse sendo feita gradativamente. Foi fazendo com que eu fosse me adaptando, com que eu fosse tomando gosto, com que eu fosse tomando segurança, com todas as funções, com essas novas funções. Tanto é, uma vez elas pediram para. E quem faz o cardápio não sou eu, não. A chefe, a minha colega, que é a chefe, assim, ela que faz o cardápio do que vai ser comida a semana toda e eu vou fazendo. Né? Ela vai me ensinando as coisas que eu sei fazer, eu sabia, e as coisas que eu não sabia, ela foi me ensinando, e agora eu tô totalmente adaptada. De vez em quando eu dou uns pitacos, eu boto umas receitinhas brasileiras, algumas coisinhas, vou colocando, devagar eu vou inserindo algumas coisas da nossa culinária, principalmente na parte dos bolos. Eu faço, por exemplo, já fiz o bolo de chocolate, que eles adoraram, o bolo de cenoura, um bolo aqui, um bolo ali, um arrozinho bem temperado, uma comida mais temperada, porque os alemães não temperam muita comida, né? Uma comidinha mais temperada no sal e na pimenta, vamos dizer assim. E a minha comida não, minha comida é muito temperada, é muito gostosa, é muito fresquinha. Não sou eu que estou dizendo, não. São eles que estão dizendo. E eu estou muito feliz com a reviravolta que a minha vida deu e pela oportunidade que eu tive de estar agora empregada num trabalho legal, um contrato vitalício, e que se eu só vou sair dali só se por acaso eu matar um menino. Não sei. Não sei o que é que eu tenho que fazer para que eu saia dali. É como se fosse um concurso, sabe como que é a instabilidade de um concursado? Que não sai mais nunca do serviço? Pois é.
Essa é a minha estabilidade. Essa é a minha estabilidade. Eu tô muito feliz e muito grata com essa oportunidade. Eu lembro, gente, que uma vez ela me pediu para eu fazer uma comida e eu nunca tinha feito aquela comida. E a comida, e eu deu errado. A comida deu errado, o trem deu errado. Gente, eu quase morri de tanta vergonha. A minha cara queimava, minha cara queimava. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E elas me acolheram, me entenderam. Valéria, não, Fraupetas, não se preocupa, isso acontece. E daí, no final das contas, eu tive que fazer uma outra comida assim, né? Nós somos brasileiros, somos assim, nós somos versáteis, a gente bota a mão na massa, a gente não tem medo do trabalho. E porque aqui, gente, os alemães é aquela coisinha deles. Cada um não é igual a gente aí, né? A gente tem essa questão, a gente faz uma coisa, a gente faz outra, a gente não tem medo do trabalho, a gente não tem medo de se jogar, a gente não tem medo de mudar. E eles não, os alemães são muito metódicos, né? Eu acho que só fazem aquilo, daquele jeitinho, eles não são muito adeptos a mudanças. E eu acho que esse meu jeito espontâneo e versátil, eu acho que isso foi um ponto a mais para que eles reconhecessem o meu valor, reconhecessem o meu trabalho. E eu faço de tudo para fazer, para desenvolver as minhas funções da melhor maneira possível. E eu imagino, e eu acho que isso foi o meu diferencial. E por falar nessa questão do meu diferencial, daí o dia que eu fui assinar o contrato, eu sempre queria ter tido essa conversa com a minha chefe e saber por que que ela teve a ideia, o que que levou ela, da onde que surgiu essa história, essa ideia de me convidar para trabalhar no jardim. E daí ela falou assim, Valéria, foi fácil. Mas na hora que apareceu essa vaga, de cara eu pensei em você. Uma que a gente já se conhecia, que é o marido dela era colega de trabalho do Marco, meu marido. Então, tanto é que na época, quando o Anthony precisou ir para o Jardim da Infância, que a gente não conhecia nada, ela que encontrou, ela que arrumou essa vaga para o Anthony ir nesse jardim. E outra, gente, que eu sempre fui muito participativa. Sempre. Por exemplo, na época que as crianças eram lá no jardim, eu tava sempre lá, precisava de uma, era para ajudar, tudo que precisava, na reunião dos pais, eu sempre fui muito participativa, sempre tava lá, colaborava, eu sempre juntava coisas, sempre juntava rolo de papel higiênico, juntava coisas para eles poderem fazer artesanato com as crianças. Na época eu tinha uma horta muito grande aqui em casa, então a gente plantava muitas coisas, a gente colhia muitas coisas, né? A gente colhia cenoura, legumes, eu juntava, que era muito aqui pra gente, eu doava para eles. Então eu sempre fui muito participativa. Gente, tudo que tinha lá, tudo que tinha para fazer lá, eu sempre estava lá, sempre me oferecia para estar ajudando, para fazer as coisas, se eles precisassem. Eu sempre fui muito participativa e muito animada, muito para frente, que eu sou mesmo. Muito à frente, muito disposta. Então, eu sempre fui assim. E daí ela falou, na hora que apareceu essa função, essa vaga, imediatamente ela pensou em mim. Porque ela falou assim que ela pensou em mim por quê? Porque ela sabia que ia ser bom pra mim, que como eu era muito pra frente, muito animada, e eu tava, todo esse tempo eu tava em casa, e ela imaginou que ia ser bom pra mim, ter o meu dinheirinho, né? Apesar que aqui o Marco nunca me podou em nada, né? Graças a Deus a gente tem uma vida confortável, regrada, tudo muito certinho, mas a gente, graças ao bom Deus, que Deus permaneça, nos faça com que a gente permaneça, a gente não tem problemas financeiros, é tudo muito certinho, tudo muito controladinho, mas a gente tem uma vidinha boa. Mas ela falou, Valéria, eu imaginei que seria bom para você ter o seu próprio dinheiro, então foi por isso que eu pensei em você. E pela sua disponibilidade, pela sua alegria, pela sua iniciativa, pelo seu esforço, eu pensei em você. Então, Então, eu fiquei muito feliz quando ela me falou isso, e isso me trouxe para uma outra reflexão, né? Que é como é bom a gente ser prestativo. É o que eu sempre falo para os meus filhos. Eu falo para as crianças, gente, a gente nunca perde nada na vida em ser solícito, em ser prestativo, em ser legal, em ser educado. A gente não perde nada. Então, tudo isso me prova de que eu estive e estou no caminho certo, né? Isso me prova que eu não preciso ter medo, ou melhor, se tiver com medo,
vai com medo mesmo, né? Porque se eu tivesse, talvez se eu não tivesse me dedicado de dar o meu melhor dentro do meu trabalho, talvez ela não teria percebido o meu valor, eles não teriam percebido o meu valor, talvez o meu contrato não seria renovado. Eu tô feliz em ter aceitado, de ter me esforçado, de ter me dedicado. E tô feliz em poder gravar esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco essa felicidade, essa alegria que eu tô, esse entusiasmo que eu tô sentindo. E deixar essa mensagem para você. Que tudo vale a pena. Eu sou uma pessoa muito intensa. Em tudo que eu faço na minha vida, em tudo que eu me proponho a fazer, eu sou muito intensa. Eu sou muito dedicada. E quando eu falo que eu vou fazer um trem, eu vou fazer, eu dou esforços, tudo, para que eu consiga dar o melhor de mim. Mas nesse contexto, eu sei a Tutu, a gente sempre fala, aqui na Alemanha, ou em qualquer lugar, eu imagino que todo mundo que mora fora do país, não sei se vocês pensam assim também, me conta aqui qual é a opinião de vocês sobre isso. Eu trago comigo que a gente aqui, que eu carrego uma nação nas minhas costas. Eu carrego uma responsabilidade enorme nas minhas costas. Então, eu sempre penso assim, ó, enquanto a gente estiver fazendo um trabalho bom, né, que todo mundo tá gostando, enquanto a gente tá se dedicando, né, a gente erra uma hora ou outra, é normal, né? Ninguém consegue desenvolver tudo com excelência. Ninguém. A perfeição não existe em nenhuma circunstância da vida, nada. A perfeição não existe. Mas eu vou dando o meu melhor. Porque enquanto eu estiver fazendo o trabalho bom, o trabalho bem, né? Ou as pessoas estiverem contentes com o meu trabalho, né? Ah, é a Frau Petas que tá fazendo bem, a Frau Petas é isso, a Frau Petas é aquilo. Mas a impressão que eu tenho, se eu não me dedicar, se eu fizer de qualquer jeito, tudo pelas costas, e eles não ficaram contentes com o meu trabalho, não é a Frau Petas que não tá cumprindo as obrigações da melhor maneira possível. É a brasileira. A impressão que eu tenho é que se eu não for correta com as minhas coisas, né? Daí não é a Frau Petas, é a brasileira. Ah, é os brasileiros. Gente, ninguém nunca me falou nada. Nunca, né? É coisa que é da minha cabeça. E eu já ouvi outras brasileiras, outros brasileiros que moram fora do Brasil, que também, né, já falaram sobre isso. E como eu tenho muito orgulho de ser brasileira, e eu tenho uma responsabilidade muito grande com a nossa nação, com a nossa imagem aqui na Alemanha, então eu me dedico 10 vezes mais, né? Uma que eu quero ser valorizada e eu quero deixar a melhor impressão de nós brasileiros aqui dentro do meu espaço, né? Para vocês terem ideia, gente, como diz o outro, a minha chefe me tem tão alta conta, que ela veio perguntar para mim se eu conheço alguém, se eu tinha alguém para sugerir para poder ocupar a minha vaga. Você conhece alguém? Você me indica alguém da sua confiança para vir trabalhar aqui, para pegar o seu lugar, né? Essa questão de novo de contratos em contratos. Então eu fiquei muito feliz, porque, sabe, eu achei que ela tem confiança no meu trabalho, na minha responsabilidade, na minha dedicação, no meu comprometimento com o meu trabalho. Que eu sou agente responsável só pelo almoço das crianças. Café da manhã não é a gente, e o lanche da tarde também não. Só o almoço. Mas às vezes eu tô ali, tô com um tempinho a mais, tô com um tempinho livre, eu faço uma coisa a mais, eu faço uma sobremesa, eu faço um bolo, eu faço uma coisa, né? Ou seja, ela percebeu, ela valorizou e vem valorizando a minha dedicação, o meu esforço. E isso é muito bom. E eu tô muito feliz e muito orgulhosa de mim, de estar representando o meu país, nós brasileiros, nós como trabalhadores aqui na Alemanha. E essa valorização me deixa muito feliz, muito emocionada e contente. É muito gratificante para mim estar começando agora
compartilhando com vocês, começando o ano de 2024, compartilhando com vocês essa vitória e esse presente que eu ganhei, que pra mim é um presente, saber que eu tô sossegada. Se eu quiser, né, só pra frente eu resolver que eu tô cansada, eu querer recomeçar numa outra área de trabalho, eu posso, se eu quiser. Mas que eu tô segura na parte profissional é muito gratificante pra mim. E eu tô muito feliz em poder compartilhar com vocês essa minha história de sucesso, que pra mim é um sucesso. Então, um trabalho garantido, até quando eu me aposentar, com todos os direitos trabalhistas, com tudo direitinho, é muito bom e eu tô muito feliz por isso. Eu tô muito feliz em poder compartilhar com vocês essa minha experiência. E a mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo para vocês é: não tenham medo. Tudo acontece na hora e do jeito que tem que ser. Deus sempre sabe o que é melhor pra gente. E ele vai fazer tudo, ele vai mexer nas pecinhas assim, ó. Tudo de uma maneira que o melhor para você aconteça. Então é isso, gente. Se por acaso é o primeiro vídeo meu que você está assistindo e você gostou desse vídeo, tá? Não esquece do joinha. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa história. Eu espero que a minha história sirva de incentivo, tá bom? E se você não é inscrito no canal, sinta-se convidados a se inscrever aqui, tá? É muito fácil, só clicar aqui nesse botãozinho de se inscrever-se e aciona os sininhos das notificações, que daí cada vez que soltar um vídeo novo, o YouTube te avisa. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e da minha história, tá bom, gente? Então é isso, um beijo muito grande a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!